Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Globotechcast, o seu podcast de tecnologia aqui da Globo. É isso aí, gente! Eu sou o Vitor Patané e hoje terei o prazer de levar vocês a uma jornada, mas não é uma jornada qualquer. Sim, é uma jornada diferenciada que muitas empresas estão encarando hoje. É a jornada do FinOps, né? Afinal de contas, o que é FinOps, né? Vamos tentar descobrir hoje junto aqui e como é que está sendo essa jornada dentro das organizações. Quais são os desafios? Como é que as pessoas se organizam? Ixi, tem muita coisa para a gente falar aqui hoje, gente. É um prazer ter vocês aqui em mais um episódio do Globotechcast, tá? E agora, eu queria, né, me apresentar, fazer minha singela autodescrição. Eu sou um sujeitinho, né? Moreno, usando óculos, né? Um calvo aqui meio cabeludo, com um pouco de cabelo grisalho, né? Eu sou uma mistura de alguma coisa com nada. E, enfim, estamos aí, né? Usando óculos e, claro, com muito orgulho. Camisa do Globotechcast no peito, verde aqui, como a mata do meu Brasil. Meus amigos, eu estou com muita curiosidade para conhecer um pouco mais sobre FinOps, né? Entender como é que como é que eu vou dizer? Não sei se é um método. Vamos entender, inclusive, se é um método, se é uma metodologia, se é um processo. Os nossos convidados de hoje vão estar trazendo aqui para a gente. E já falei demais, já enrolei demais. Eu vou jogar agora lá para o meu amigo Rodrigo Andrade, que está direto dos estúdios, a casa do Globotechcast, lá na Globo, e vai apresentar os nossos convidados de hoje. Rodrigão, a bola está contigo, meu xará. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Rodrigo Andrade, estou como gestor de programas de Cloud SRE e FinOps na Globo. Sou uma pessoa parda, uso óculos, tenho cabelo curto pro lado e estou com uma camiseta bonita do Globotechcast vermelha, né? Camiseta cheguei para chamar a atenção, para entrar para a coleção de camisetas aí da Globo. Vou chamar aqui o Jorge para se apresentar e passa, por favor, para os nossos amigos. A gente circula a roda aqui e todo mundo se apresenta. Beleza. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Sou o Jorge Morgado, sou de infraestrutura e estou aqui também no estúdio do Globotechcast, num fundo azul. Sou um homem branco, estou com uma camisa preta com o logo do Globotechcast e estou super ansioso para começar esse papo aqui. Eu vou passar aqui para o Sidney aqui. Muito prazer, Sid. Bem-vindo à casa do Globotechcast aí nessa parceria com a KPMG. Muito prazer, Jorge. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Eu sou o Sidney, eu sou gerente de Cloud e otimização de recursos dentro da KPMG, dentro do Lighthouse, que é um centro de excelência na KPMG. Sou branco, eu tenho cabelo preto, uso óculos. E tô aqui hoje, muito bem recebido, inclusive, muito obrigado aí pelo convite, muito legal estar aqui na Casa da Globo, realmente é uma estrutura impressionante que vocês têm aqui, gostei muito mesmo de conhecer mais de vocês aqui. E o Nicolas. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, sou o Nicolas, sou gestor da KPMG na área de estratégia de tecnologia. Então, esse tema de hoje toca um pouco dos pontos que a gente aborda na avaliação das empresas, então vai ser um papo super legal. Eu sou pardo, tenho o cabelo enrolado, uso óculos e estou com uma camiseta branca hoje, bem básica. Só sobre a camiseta também, eu vou levar umas camisetas do Globotechcast, hoje fiquei com ciúme aqui já. Boa, vamos ver. Se for legal, né? Vamos ver. Boa, produção. Agiliza aí, produção. Tudo é negociável, né? Tudo é negociável. A gente mede a audiência e manda um presentinho depois. Legal. Na nossa mesa virtual, quem é que tá aí, Patané? Vamos lá, hoje a gente está com a nossa mesa virtual, duas pessoas aqui, né, que vão estar trazendo para a gente a fina flor do FinOps. Nossa, até rimou, hein? Virou trava-língua, a fina flor do FinOps. Olha que coisa bonita. É isso aí. Meu lado aqui está Fabiano Gomes. Seja muito bem-vindo, amigo. Como é que você está? Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Sou Fabiano, coordenador dos times de FinOps e de soluções infra. A gente trabalha a cadeia desde o estudo de implantação em cloud até o controle de eficiência e custos em FinOps. É um prazer estar aqui, já estou sócio da casa aí, né? Quem já viu outros podcasts, ou se não viu, convido a assistir, tem muitos episódios legais. E vamos transmitir conhecimento, né? Sempre esqueça a autodescrição, sou um homem pardo, cabelo curtinho,
os grisalhos começam a aparecer, pensando se eu pinto ou não. Estou vestindo uma camisa polo azul. A minha camisa do Globo Techcast ficou no Rio de Janeiro, hoje eu estou remotamente porque eu não estou no Rio de Janeiro, mas é sempre um prazer estar aqui e sempre no propósito de transmitir conhecimento. Essa é a linha que é bem legal da ideia aqui. Legal, meu amigo. Prazer você aqui com a gente na nossa mesa. E do meu lado aqui, para brilhantar, né, e fechar essa mesa aqui, queria dar as boas-vindas a Priscila Barros. Tudo bem, Pri? Tudo bem, gente. Vou fazer aqui minha audiodescrição rápida. Eu sou Product Owner aqui no DevFinops, né, abaixo do Fabiano e Rodrigo, do mesmo time. Sou branca, cabelo castanho, estou com óculos de grau, uma camiseta branca, com o fundo do Globo Techcast atrás. E um prazer estar novamente aqui com vocês. Prazer é nosso. Vou devolver agora para o meu amigo Rodrigo Andrade. Meu amigo Rodrigão. Boa. Cara, vamos puxa aí o começar. trem. Vamos Puxa começar, que tá todo mundo querendo ouvir aí o que a gente tem a dizer hoje. Sim. Bom, vamos lá. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que vale a pena dar uma introduzida rápida sobre o que é FinOps. Em poucas palavras, na visão de vocês, né, que tem uma experiência já no tema também, assim como nós, e com o mercado dos clientes, qual é a tua perspectiva, o que vocês enxergam do que é FinOps? Bom, o FinOps ele pode ser sintetizado como um novo modelo, né, talvez um novo framework que ajude as empresas, né, a se adequarem no seu controle de custos de ativos de TI. Né? A gente tinha uma visão muito voltada para o CAPEX, acho que esse é o grande quebra de paradigma, né? A gente tem um modelo de cobrança hoje muito divergente daquilo que a gente já tinha no passado, então acho que o FinOps é um framework que desafia, né, o modelo atual de controle de custos dentro de um departamento de TI, seja na indústria, seja em telecomunicações, né? Acho que todo mundo tem essa preocupação e é por isso que a gente está tentando cada vez mais aprimorar esse modelo, essa frente que a gente tem dentro da KPMG. Boa. Então vou falar um pouquinho sobre desafio, né? Boa. O que vocês enxergam como desafio, né, de FinOps nesse contexto de empresas que estão em diferentes graus de maturidade? Tem empresas que já usam cloud há mais de 5 ou 10 anos, tem empresas que estão começando agora, tem as empolgadas com o advento de AI que vão gastar pra caramba na nuvem. Então fala para mim um pouquinho, na tua perspectiva, quais são os desafios dessa adoção de cultura, desse processo que envolve, né, aí um olhar multidisciplinar. Perfeito, Rodrigo. Hoje a gente tem acho que uma certeza mesmo que acho que a grande dificuldade aqui é a jornada de aculturamento, né? A gente até tinha comentado um pouco sobre isso brevemente antes aqui de começar, mas que a gente vê que o difícil hoje é conciliar as frentes, né? Como que o Product Owner enxerga aqueles gastos de TI que ele antigamente estava vendo internalizado dentro de um departamento de TI, né? Estava sintetizado, então era um custo da empresa, mas eu não tinha muita visibilidade. E hoje o FinOps está tentando mostrar que, tipo, acho que essas tecnologias que a gente já está fazendo uso, elas podem ser muito bem segregadas, rateadas entre os departamentos, né? Então eu vejo que quando você chega com uma postura de fazer essa adoção e talvez quebrar aquele custo, né, para um Product Owner ou para um líder de business, ele vai ter aquela dificuldade de deixar aquela ideia entrar dentro do business dele. Então, eu acho que esse é o primeiro grande choque, né, que a gente vê. Acho que um outro ponto de atenção aqui são como os engenheiros de produto veem isso, né? Uma coisa a gente está falando do business owner, outra coisa a gente está falando do engenheiro de produto, um líder técnico. A gente tinha um paradigma de desenvolvimento ou de estruturação de uma área de TI que era muito voltada para a entrega, né? A gente voltava para a entrega, a gente tinha que correr com o produto, correr com a entrega de infraestrutura e aquele custo ia sendo deixado de lado. Né? Hoje a ideia é que esses líderes estratégicos dentro de uma posição de TI, um executivo de TI, ele esteja muito bem preparado para saber que tudo aquilo que ele está em plano de desenvolvimento ou de entrega de algum produto, de um ativo digital, por exemplo, ele tem que ter aquela mentalidade, né, voltada para quanto aquilo vai custar e quanto aquilo tem de retorno para dentro da empresa, da corporação, enfim, da organização. E um ponto que é muito interessante, principalmente nos projetos estratégicos de TI, é que a maioria das vezes que você chega na empresa,
preciso de ajuda aqui, o cara não sabe quanto que ele gasta exatamente com determinado produto ou com determinada tecnologia. Com o que a gente tem hoje e o que a gente tem visto nas empresas, é muito difícil que as pessoas consigam especificar exatamente qual é o gasto, quanto ele está tendo de retorno. Então, é um pouco do que você falou no começo ali. Cara, falta maturidade um pouco no entendimento do processo, no entendimento do framework, para o cara falar assim, cara, eu tenho esse produto aqui, esse produto me custa tanto e ele está me devolvendo tanto. Vale a pena eu deixar esse cara no ar? Vale a pena eu pensar em algo estratégico para um pouco mais para frente? Vou trocar, vou pensar em uma nova solução. Então, essa é uma dificuldade que a maioria das empresas que a gente encontra aí tem, justamente nessa parte de falta de visibilidade da parte financeira, dos gastos mesmo com a tecnologia. Legal. Acho que eu até interrompi um pouquinho aqui agora, falando um pouco sobre esse painel de visibilidade, né? Eu sei que a Globo também tem um segredo aí, uma carta na manga também sobre um pouco de visibilidade para painel de custo. Não sei se vocês também querem comentar sobre a ferramenta da Globo. Acho que a gente deixa um pouquinho mais para frente e comenta. Acho que é bem legal. Legal. Que você puxou. Mas eu gostaria de explanar mais uma coisa da sua fala, né? Você colocou que o modelo muda de CAPEX para OPEX, mas para democratizar o conhecimento, né? O que é CAPEX e o que é OPEX, né? Para um público que eventualmente não está imerso aí no contexto financeiro da coisa. Isso. Eu acho que o Nicolas vai até conseguir complementar melhor, mas CAPEX a gente já tende a ver como um modelo de ativos que estão dentro da empresa, né? Isso é uma dos pilares fundamentais aqui para qualquer trilha de conhecimento dentro de cloud. Vocês vão ver que, seja na trilha Google, AWS, ou Azure, Microsoft, vocês vão ver que isso é muito batido dentro dessas trilhas de conhecimento, né? A gente vê que o CAPEX é aquele ativo que você tem dentro da empresa, né? São equipamentos, efetivamente, são seus servidores, hardware, etc. O OPEX é seu custo de operação. O OPEX não está necessariamente atrelado a custo de cloud. O OPEX está atrelado a todo o seu custo de operacionalização de TI. Pode ser ferramenta, pode ser ITSM, pode ser bases de conhecimento que você tem. Então, assim, tudo aquilo que é um ativo, digamos que não físico, né? Eu acho que o OPEX ele é mais aderente. Quer comentar um pouco sobre o CAPEX? O Nicolas tem uma visão muito legal de CAPEX, ele está muito acostumado a assim, ver nas análises que a gente faz em empresas no geral, assim, tanto grandes como pequenas, a gente sempre vê que sempre que a gente fala de CAPEX tem uma certa resistência porque é visto como um investimento. Você fala assim, pô, vai ter que tirar dinheiro do bolso lá do acionista para fazer esse investimento. As pessoas têm essa visão e o OPEX é o custo operacional do dia a dia. Cara, tem que gastar, tá custando isso, tem que pagar. É mais ou menos essa visão que as pessoas têm da coisa. Cara, CAPEX, preciso investir, preciso tirar o dinheiro do meu bolso. OPEX, tá rodando, preciso pagar. É meio que assim que as pessoas enxergam. A fatura chegou, cara, senão a Claro vai contar minha internet. Mais ou menos assim. Certo. Então, o modelo de investimento, né? Antecipado para um retorno ou uma funcionalidade, e OPEX é uma coisa mais operacional, mais recorrente, uma locação, um serviço, que você pode flutuar tendo ou não uso. Boa. Rodrigão, fazendo uma analogia boba aqui, mas se a gente fosse pensar, o CAPEX, né, seria a parcela da casa, né, e o OPEX é a conta de luz. Exato. Perfeito. Agora democratizou total. Excelente analogia, cara. Você está investindo. Mandou muito bem. Mas num viés mais técnico, o CAPEX ele tem uma ligação direta, que vem do assíncrono lá da sigla de Capital Expenditure, né? Que é tudo relacionado a capital, e o OPEX do OID, Operational Expenditure, né? Que é tudo que se faz a empresa rodar. Oficialmente, veio a visão muito clara aí do que é o acionista, né? Porque o acionista, ele olha o dinheiro que ele tem que colocar todo dia, como a conta de luz, que foi a analogia que o Vitor fez, né? E tudo que é aquilo que é capital, ele aumenta o ativo da empresa, e obviamente aumenta a linha de imposto contábil da empresa. Isso faz diferença. Exato. Boa. Muito bom, muito bom. Sabe o que eu estava lembrando, Rodrigo? Há um ano atrás, mais ou menos, a gente estava discutindo, né, um movimento muito inovador aqui até para a Globo, um movimento que acho que movimentou, uma coisa que movimentou a empresa inteira, que foi a nossa ida para a nuvem, né, quando a gente desmobilizou tudo que era servidor, máquina, data center, e todos fomos para a nuvem. Olha que legal, né? Somos cloud agora.
Que maravilha. E que é aquela coisa, né? Quando a gente migra para a nuvem, né? A gente ainda está desenvolvendo uma cultura, um comportamento, apesar da gente já estar usando em um certo nível, em algumas áreas, mas, pô, a gente migrou completamente, a gente já, né, entregou o data center, entregou a chave do data center, pô, estamos na nuvem. Pô, muito legal. E a questão da cultura, ela pesa, né, ela vem junto, muito forte ali, né, nessa migração. E eu acho que o FinOps, né, ele veio para ajudar a gente nessa regulação. Aproveitando isso, eu vejo muito forte a questão do FinOps para ajudar a gente nesses desafios, né, que a Globo encara no dia a dia de FinOps. E depois que a gente acaba de sair de um processo de migração, né, e a gente vai lá para dentro, quais seriam os desafios aqui dentro da Globo para a gente, quando a gente fala de FinOps, né? Cultura também seria um desafio? Como é que é isso, gente? Quem pode trazer isso daqui para mim? Priscila, Fabiano? Eu acho que eu posso ajudar inicialmente, aí a Priscila vai complementando, que a gente não ensaia e sempre dá certo, né, Pri? Então vamos. Acho que um dos principais desafios ali no que é a questão de FinOps, que na prática é uma cultura que precisa ser disseminada na empresa, balizada em cima do nosso framework, e eu digo nosso porque faz parte também para a gente, mas é o framework balizado lá de finops.org, né, que ele baliza em operar, informar, operar e otimizar, né? Então você tem que estar sempre balizado nesse tripé. E o desafio cultural é fazer aquele gestor do produto que olhava para a tecnologia ou para a área de TI como a área que vai resolver todos os problemas de TI, inclusive os custos de TI, a mudar a cultura da linha de pensamento do custo, pensando que o dono do produto agora passa a ter também a responsabilidade em cima daquele custo. O custo ele não é mais exclusivo da área de TI, mas ele passa a ser da empresa, como sempre foi. A questão é a distribuição da responsabilidade. E o aculturamento das áreas de produto para enxergar isso e entender o conceito FinOps como não uma área que está indo atrás dele para cobrar, mas sim uma área que leva a informação para tomadas de decisão, traz recomendações de eficiência para mudar a forma do dono do produto pensar em seu produto de maneira diferente. Esse é um desafio que, assim, na Globo foi bem crítico, né, dentro das tomadas de decisão. Quer complementar, Pri? Vai lá. Eu posso. O que eu ia complementar, né, em cima de tudo que você falou, Fabiano, nós tivemos vários desafios, né, com um certo tipo de nível, né? Os iniciais, que foi cultura, engajamento, acho que todos, quando adotam o FinOps, qualquer empresa, né, vai ter, né? Porque você prepara um time, você tem que conscientizar, né, todos os líderes técnicos, que ele também é responsável pelo custo, como o Fabiano disse, e isso não é da noite para o dia. Então, são treinamentos, são workshops, divulgações, comunicações, tudo para entender que o FinOps está ali para apoiar, né, para ajudar e não para auditar. E assim, a gente teve um grande desafio inicial que foi toda a parte de alocação do custo, né? O tagueamento, né, a prática de labels. Então, assim, a gente sabia que existia o custo, mas a gente não sabia de quem era. Ou então, do tipo, estava denominado, né, a um certo owner, mas ele não tinha aquele conhecimento daquele custo. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho de base de dados, né, de confronto de billings, entrar em projetos, em orgs, contas, e entender o que tinha em cada um e dizer exatamente o que era de quem aqui na Globo. Então, foi primeiro assim, vamos organizar a casa, vamos tentar entender da onde vem esse custo, quem está carimbado que é o dono, e depois sim a gente conseguir saber utilizar, né, saber orientar melhor quem está ali padronizando e quem está alocando seus serviços na nuvem, como que eles vão ser mais eficientes na cloud. Então, eu acho que isso aí é melhoria contínua, né? Eu não vejo que até hoje a gente tem esse trabalho, esse desafio aqui de estar conscientizando todo mundo o melhor uso e proveito da cloud. Eu repito sempre quando eu falo de FinOps que
Se você olha para a FinOps como somente uma área que cuida da questão financeira da nuvem, você vai estar comparando aquela área, a cultura FinOps é uma cultura somente financeira, ou quem toma conta de FinOps é uma área financeira. Se você só olha para eficiência computacional, você só vai estar olhando para aquela área como uma área técnica e para aquelas pessoas responsáveis por uma pessoa técnica. Mas a partir do momento em que você faz um merge das duas frentes, né, a questão cultural e a questão de eficiência computacional, você começa a trabalhar aquilo em cima das áreas como cultura. Você começa a mudar comportamentos de gestores e de donos de produto, especialmente na questão da responsabilidade do produto dele fim a fim, não somente da visão produto, mas de como aquele produto funciona e quanto ele custa efetivamente. Né? Quando você chega ao custo real do produto, quanto ele custa para rodar, faz uma diferença tremenda, e daí saem as oportunidades de eficiência. Ô, Rodrigo, eu fiquei curioso agora. Posso fazer uma pergunta? Manda. Como é que nasceu o FinOps lá na KPMG? Como é que é o comportamento? Como é que está sendo essa jornada para vocês? Eu ia até comentar um pouco balizado nisso que vocês já comentaram, Pri e Fabiano. Bom, como que foi a jornada de adoção, né, para a gente? A gente entrou um pouco nesse modelo, que a Pri já comentou sobre labeling, mas era um processo complexo para a gente, porque a gente vem de uma arquitetura, né, arquitetura de cloud otimizada, de hub spoke. Então, assim, a gente consegue etiquetar, rotular ativos digitais dentro daquele spoke que a gente está usando para o produto, mas como que eu faço com o hub? Quem paga o custo compartilhado? Esse é um desafio até hoje dentro da KPMG. Mas quando nasceu, a gente voltou primeiro os olhos para o primeiro problema. Né? A gente precisa fazer essa arrumação de dentro de casa, é inevitável, não tem como. A gente precisa entender primeiro, granularizar aqueles ativos que estão ali dentro e taguear e nomear projeto a projeto, saber de quem é o owner de cada produto que está ali dentro. Nascido disso, né, veio os nossos modelos de dashboard para apontamento de custos. Né, hoje ele está bem maduro, são controles que a gente faz usando a metodologia da KPMG Global, né, o modelo de custo da KPMG Global, mas a gente ainda enxerga como desafio o Hub. Mas, cara, mesmo assim, Jorge, acho que a gente ainda conseguiu atingir números bem legais. A KPMG vinha de uma fatura de cloud que beirava R$1 milhão por mês. A gente batia 900 e alguma coisa. Hoje a gente está de 400 para baixo, mantendo os mesmos ativos digitais e ainda crescendo. Né? Então, assim, a forma mais fácil, acho que a grande facada mesmo na fatura de cloud que a gente tem hoje foi a visibilidade. Né? A gente saber o que está rodando ali dentro. Né? Acho que hoje a falta, né, de um centro, não digo um centro, mas um modelo padronizado de gerenciamento de custos de qualquer cloud que seja GCP, Amazon, etc., ele ter um modelo padronizado. Então, para a gente isso foi um grande desafio. Né? A gente centralizar todas aquelas faturas de cloud, ler um modelo unificado e falar assim, bom, preciso atacar isso, preciso atacar aquele outro ativo. E assim, foi um desafio bem grande, porque, beleza, a gente reduz custo, a gente consegue ratear esses custos, mas e lá na ponta? Né? Como que o executivo recebe aquilo? Então a KPMG ela já tem, baseado no nosso modelo, a gente já tem uma estrutura de um FinOps Engineer que fica dentro dos dois lados. Né? Igual a gente já comentou, ele não pode estar reportando para um CTO, ele também não pode estar reportando diretamente para um diretor financeiro, porque senão ela está sofrendo algum tipo de influência. Então você meio que centraliza esses conhecimentos aqui dentro e aquele cara vai ter uma visão mais agnóstica, né, do cenário que a gente está enxergando ali dentro de cloud. Foi desafiador, cara, não foi muito fácil não. Imagina aquele executivo que está acostumado a, sei lá, ver lá na fatura no final do ano o que teve de custo de TI, de repente ele começa a receber mês a mês alguma coisa ali no centro de custo dele. Vocês imaginam que não foi muito fácil. É de fato uma mudança de mentalidade mesmo, né? Assim, a máxima é TI é custo. TI é custo. E agora, quando você começa a compartilhar esse custo com outra área, o cara recebe uma fatura. Cara, o que é isso aqui que você está me passando para eu pagar? É meio que um choque, né? Um choque de cultura mesmo. Até um determinado momento você está com
uma mentalidade que TI é o custo, o problema tá com TI, os caras gastam demais. Agora metade da conta é minha e metade da conta é sua, cara. O produto é seu. Imagina ainda os devs. A conta chegou, exatamente, a conta chegou. O time mesmo de entrega, se você, cara, assim, tem coisas que a gente via que realmente não fazia parte da realidade, né, daquelas células de desenvolvimento, etc. O time de infraestrutura não passa a ser mais tão consultado, mas você vê que aquele time de desenvolvimento de uma solução, ele precisa ter um olhar, né, de custo. Olha, você tem que otimizar seu uso de banco, você tem que otimizar suas queries, você tem que otimizar seu app para rodar no service plane adequado para aquilo, né? A gente precisa falar de dimensionamento também. Era até um dado interessante que eu queria compartilhar com vocês que eu trouxe aqui, que a Flexera tinha encontrado que 86% das empresas usam o autodimensionamento, mas apenas 42% flexibiliza aquilo, né? Ou seja, as empresas elas usam o autodimensionamento, mas aquilo está, assim, setado sem nenhuma análise. Parou no tempo. Eu fiz e esqueci. E ficou. Tipo, cara, assim, às vezes você poderia, sua aplicação sofrendo algum tipo de degradação, ou às vezes você poderia estar reduzindo ainda mais o scale, o SKU daquele componente que você está usando. Então, assim, a gente está tentando, né, as pessoas, assim, as empresas estão tentando mover um passo à frente, né, sobre... até era um tópico interessante que o Nick ia trazer. As empresas estão tentando se modernizar, mas ao mesmo tempo está com aquele pezinho atrás falando, puta, mas quanto isso vai me custar? Né, isso pode ser uma preocupação ainda. Eu acho que ainda é uma preocupação muito, muito latente, assim, nas empresas que a gente conversa, que a gente visita, que a gente faz trabalhos. Cara, isso vai me custar quanto, assim? Porque eu já tenho um custo aqui, agora você está falando que tem mais isso aqui? Não, cara, não vou querer, não. Acho que a visão deveria ser diferente, né? Ter uma área, um conceito, algo aplicado nessa natureza vai te gerar mais valor, né? Vai fazer você ter um custo do produto mais eficiente por unidade de usuário que você tem, né? Exato. Então, tudo volta no tópico da visibilidade, né? Se você não tem visibilidade, você vai fazer uma reunião com o seu gerente, com o seu diretor, para falar do que exatamente, assim. Eu ia até perguntar para a Pri um pouco sobre os KPIs que vocês estão entregando, né? Como é isso, né? Como que a gente consegue agregar valor para aquela estrutura de FinOps que a gente está levando, né? Como que eu mostro que aquilo ali, olha, hoje você está, não sei, talvez com a minha metodologia ou com essa delegação de custos, enfim, o que você entrega de valor hoje com uma área já preparada para isso, né? Acho que isso é um desafio legal. Eu acho que até nos nossos próprios dashes, né, a gente já tem inúmeros indicadores que dá essa visibilidade, vou dizer assim, diária, do consumo versus o custo, né, por nível de contas, projetos, os serviços do provedor, né, que a gente aqui está falando de multi-cloud. E a gente tem também de banco, né, toda a parte do foundation que está por trás, também sustentando esses custos. E a gente também tem os Golden Signals, né? Acho que o Rodrigo pode até falar um pouco melhor, que a gente vai vendo por computing engine, por máquina, né? Quanto que cada um está onerando conforme o período que ele foi alocado. E assim, aí fazendo uma junção do nosso modelo, né, de negócio, né? Tudo isso vinculado a um centro de custo, uma gerência, um responsável, um owner, que vai estar associado àquele custo. Então, assim, nos nossos dashes a gente tem gráficos, barras, tabelas que indicam isso. A gente tem recomendações, né, para caso queiram gastar menos, né, por um período, ele pode seguir a recomendação do provedor ou pelo nosso próprio time dedicado, voltado, né, a FinOps, também ajudá-lo em apoiá-lo, né, em alguma sugestão de recomendação. Nessa de recomendações, né, vou pegar uma referência do ano passado, tá? A gente conseguiu economizar mais de 1 milhão, né, na Microsoft com recursos que estavam ociosos. Então, assim, a gente conseguiu dar uma recomendação para a galera, né, desligar certas máquinas, porque já não estavam utilizando, estava ali de legado, contabilizando, o ticket permanecendo, e eles meio que não estavam parando para olhar, né, aquela conta em si. A gente conseguiu pegar todo esse legado e dar uma orientação para desligarem tais máquinas. E a gente teve essa economia aí, né? Então, assim, são indicadores que a gente trabalha diariamente, que a gente pensa em medir isso por quarter, né? E ver o benefício que, não só pelo lado financeiro, porque
A gente também tem picos que vai precisar gastar e vai precisar usar aplicações que vão realmente demandar mais alocações na infra, mas que a gente consiga dar um balizador para quem for, né? Tá em FinOps, tirar o melhor proveito da cloud, como eu disse lá no início. Gente, eu tive uma epifania aqui. Olha, falei pra caramba. Tudo que vocês estão falando aqui me deu um insight. Eu falei, gente, FinOps é Lean na veia, né? A gente está falando o tempo todo de otimização de recursos. A gente está focado, né, em redução de desperdício. Isso é Lean puro. Né? Tava lá no começo do Lean, já se falava muito disso. E outra alavanca que eu vejo assim, em FinOps aqui muito forte é uma alavanca para experimentação, né? Porque uma vez que você já não tem aquele super ambiente todo entregue, todo pago, e você sabe que tudo tem custo, você está consciente, você vai pensar em ter mais experimentação também, né? Opa, deixa eu experimentar um pouco mais antes de sair, né, abrindo ambiente, de sair disponibilizando coisa. Não, Então, isso pode servir de alavanca tanto para realmente você ter uma cultura forte de Lean, quanto uma cultura forte de experimentação dentro da organização. Olha que legal, né? Os colaterais aí do uso do FinOps, que bacana. E existe um conceito um pouco diferente, como a gente traz na Globo, e a gente não chama somente FinOps na Globo, a gente chama de DevFinOps, até porque a gente tem uma camada de desenvolvimento associada ao time de FinOps, para poder evoluir o nosso foundation e a base nossa de integração e automações dentro dos nossos sistemas financeiros, né? E aí, complementando as informações também de Dash, existe diríamos um pulo do gato, como a gente trata aqui, que é a tratativa do orçamento contábil, o conceito de orçamento contábil e orçamento gerencial. Todas as contas de cloud batem num único lugar. Pela própria característica da Globo, nós temos um orçamento, nosso orçamento é descentralizado na verdade é centralizado, e cada gestor tem seu centro de custo e todos eles apontam para um centro de custo principal. Né? Culturalmente, óbvio, eu estou trazendo um cenário aqui que cada um que tiver na sua linha de implantar FinOps na empresa e pegar como experiência vai ter que adequar o modelo da empresa. E a solução que a gente achou foi que todos os accountabilities ali batessem no mesmo centro de custo, um único centro de custo, numa única org ali, batendo nesse centro de custo, e a gente faz o trabalho de cruzar os dados dos accountabilities com o nosso ERP, que é o nosso centro de tratativa financeira, exatamente para informar a cada gestor quanto a área dele consumiu associado aos projetos e os tags que a Priscila bem falou no início. E isso foi um diferencial grande para a gente para produzir os Dash com maior eficácia, né? E trazer ali ao gestor exatamente o valor, quanto ele consumiu numa visão D+1, visão mês a mês, ano, comparando com um planejamento prévio que aquele gestor fez, né? E como cada área está gastando dentro do contexto geral. Obviamente, algumas áreas podem gastar mais por alguma necessidade ou por alguma experimentação, e outras áreas podem gastar menos, e uma pode compensar a outra, porque o accountability, no final, cai no orçamento contábil, que é um grande... Nas apresentações normalmente que eu faço, tem um grande sacão de dinheiro e do lado um grande sacão de dinheiro com vários saquinhos dentro, né, que é exatamente o conceito do orçamento contábil e gerencial, o que cada gestor vê, e o contábil é o geral, onde bate o accountability. Então, isso produz os KPIs que o gestor precisa para tomada de decisão. Fazendo aqui, só complementando, né? Aqui quem olha mais esse Dash, uma visão contábil, são mais os executivos e gestores e, assim, alguns owners, né, que também tem que ter esse conhecimento do lado financeiro. E o de consumo é quem está no projeto direto, né? Ali é o dia a dia. Então, assim, é bem legal porque você tem duas visões falando da mesma coisa, né? Do mesmo objetivo, né? Passar a mesma mensagem, mas com duas visões diferentes, né? Uma linkada totalmente ao contábil da empresa, ao orçamento, ao que foi defendido. Então, você tem que estar naquele pace que você defendeu durante ao longo do ano, e o outro que vai te dar ali o consumo diário do que está realmente em cada provedor, e que ali realmente não é uma visão muito contábil. Mas essas são as ferramentas que a gente utiliza muito aqui. Todas as reuniões são movidas a essas ferramentas.
todos os gestores, Fabiano, Rodrigo aqui, provavelmente para falar de FinOps utiliza essa do contábil, e eu acho até que é um grande diferencial nosso aqui, porque eu não vejo muito fora essa visão contabilmente, né, do que você tem em cloud, que é muito fechado isso, até porque depende de um RP, de integrações, automações, e a gente aqui conseguiu fazer isso. Eu acho que eu complementaria, né, pegando o ponto lá no início, né, de KPIs, né. Acho que tem uma curva de maturidade que cada empresa vai passar até entender quais KPIs fazem sentido para ela no tempo, né. A gente começou com o KPI mais básico. Temos um orçamento finito de cloud, que vai ser utilizado por várias áreas, por um programa de migração que precisa caber. Tudo começou assim, né. Então a missão de FinOps era garantir visibilidade, controle e engajamento dos times para que a gente usasse bem o orçamento, para que encaixasse no que a gente tinha de grana na empresa. Esse foi o ponto. E aí, nesse ponto, a gente validava o BP de longo prazo do grande plano de migração. Isso é uma fase, né? A fase onde a gente valida que o que a gente está movendo está compatível com o plano de papel. Só quando a gente leva para a nuvem, vários workloads, eles têm características imensamente distintas. Tem serviços que são baseados em computação, tem serviço gerenciado, tem uso para de BigQuery, soluções analíticas, que aí você tem uma outra forma de calcular e você não tem como metrificar tudo. Né? Porque não há forma de fazer que seja execuível, né, para uma companhia e garantir o controle de cada microindicador. Então a gente começou pelo global, né, manter o orçamento dentro do que a gente tinha de capacidade, e depois a gente percebeu, beleza, qual é a principal plataforma que a gente tem aqui? Né? A gente roda 20% dos custos de nuvem nossos estão rodando em um ambiente Kubernetes sobre a nossa plataforma de Suru. Aí a gente sim investigou naquele contexto quais eram os principais indicadores que faziam sentido para a gente entender não só está rodando no dinheiro que eu tenho, mas está rodando de forma eficiente, está rodando de forma em que eu estou extraindo bem o uso computacional aplicado a um produto, um negócio, um serviço. Aí sim a gente começou a construir indicadores que aí começam a comparar o quanto efetivamente está alocado versus o quanto está utilizado. E aí o Kubernetes tem outras formas de ver isso, né? Qual é o balance ali de bin packing que é feito, né, no Kubernetes para que você possa prover para os seus clientes clusters, né, para ele alocar os seus recursos, e dentro dos clusters como esses recursos são utilizados e difundidos ali. Balanceando também métricas do quanto de preemptivo é usado no ambiente. Então isso nos ajudou a ter alguns balizadores para a gente entender, beleza, a gente tem agora como medir quão bom a gente está, né? De tudo que a gente aloca, quanto que a gente usa. E aí a gente se deparou com outro problema. Nem todo serviço ou aplicação tem o mesmo comportamento ou característica de uso de uma tecnologia, mesmo Kubernetes. E aí a gente passou a perceber, né, que naturezas, né, um pouco mais de processamento em batch, você pode consumir muito CPU. Sim. Né? Naturezas mais distintas, você precisa ter uma folga de CPU para poder garantir picos de escala, que é uma natureza da Globo, né? Durante o BBB, por exemplo, ontem a gente teve uma audiência absurda. Só que essa mudança de audiência não é uma mudança que vai gradativamente crescendo. Não, ela acontece em 2 minutos. Pico, assim, na hora. Então, a estrutura tecnológica, mesmo sendo sobre plataformas, né, dinâmica, ela não escala instantâneo. Não. Então, você tem um balance de capacidade que você precisa estar trabalhando, né? A famosa gordurinha. Famosa gordurinha, mas precisa ser trabalhada com cautela, mas no olhar do que o próprio Patamé falou, né, do Lean. Hoje eu aprendi que S-sizing para esse tipo de escala funciona bem. Vou experimentar num ambiente de menos risco, mudar um pouco essa configuração para poder ter uma faixa de eficiência maior. E aí os times vão cada vez mais ganhando a própria maturidade, e o nosso papel como área de FinOps é aculturar, incentivar, trazer eles para que eles exponham os casos de sucesso que eles aplicaram algumas técnicas e de fato podem ser usadas por outras áreas. Porque não vai ter uma solução bala de prata que a gente aplique para tudo. E aí nosso referencial está em cima do orçamento sim, mas agora a gente vem a cada ano trabalhando outras coisas. Né? Outro fator que a gente usa também, acho que só para concluir os indicadores, é quanto que a gente tem de reserva, né, nos ambientes. Né? A gente tem uma demanda que tem um platô ali e tem todo o dinamismo. Né? Então a gente tem uma política de reserva de capacidade que nos traz um benefício financeiro considerável que a gente mede ali, né? Qual a taxa de reserva que a gente faz e dessa reserva quanto que a gente usa. Que a gente vai extrair também o melhor benefício financeiro da coisa junto aos provedores, fora a negociação de price list, que aí cada empresa faz a sua. Então acho que
E aí a gente vem estudando agora, né? Como que a gente metrifica outras coisas. Acho que uma das coisas que a gente enxergou também já, falando um pouco disso, que você até comentou no final de price list e como eu comparo aquilo multi-cloud. Né? Acho que isso hoje, assim, às vezes o que a gente vê, pelo menos, a gente acaba entrando em muitas empresas todo dia, né? Então a gente acaba vendo cada cenário de um jeito. Uma das coisas que eu estou vendo que falta ainda é a otimização de multi-cloud. Né? Porque que parece que você faz um contrato, sabe, imutável com o provedor de cloud hoje. O cara entrou no Microsoft, ele não quer mais sair. O cara entrou na AWS, ele não quer experimentar nada. E GCP está vindo muito forte, né? No mercado. A gente vê que tem muitas empresas estão aderindo ao GCP porque eles estão realmente tentando fazer uma presença de mercado maior. E assim, acho que o FinOps já está pronto para fazer isso, para te ajudar a fazer isso. Né? Acho que dependendo do framework que você está amadurecendo, ou se, cara, a gente até não recomenda, né? Inclusive, até mudando um pouco o assunto, mas a gente não recomenda que você vá atrás de profissionais de mercado para trazer dentro da sua empresa, não, porque o ideal é que você aculture os seus profissionais, seus gestores de TI, para que eles efetivamente entendam aquele novo paradigma, né? Não trazer de mercado, porque é que nem como você disse, cada empresa vai ter o seu comportamento. Né? Não adianta eu achar que eu vou trazer um profissional pronto do mercado. Não, esse cara aqui é bom de FinOps, se eu trazer ele pronto do mercado, ele vai chegar aqui e vai fazer milagre. Não é bem por aí. O ideal é você aculturar os seus líderes, seus gestores aqui dentro, né? E assim, municiar eles, né, de ferramentas e de informações para que ele mesmo consiga alavancar essa área, né? Um ponto interessante nessa sua fala de trazer profissionais de fora e tal, e também pegando um gancho na sua fala, é que quando você entra numa jornada dessa, você traz um entendimento melhor do seu próprio business para o seu time. Seu time começa a entender melhor o comportamento do seu negócio. Ou seja, você falou, ontem teve BBB, então seu time entende os comportamentos e as mudanças e as variações que tem ao longo do tempo. Uma outra que a gente fez esses tempos, a gente conversou com o pessoal lá e, cara, eles estavam nessa jornada, mas eles entendiam o produto, quando eles precisavam de mais, quando eles precisavam de menos, quando eles talvez precisariam pensar em outra solução para que um outro problema que estivesse chegando eles conseguissem resolver também com o produto que eles tinham. Então, você vai trazendo essa mentalidade de você conhecer melhor o seu negócio. Porque um dos grandes problemas para mim, que faço parte da parte de estratégia de TI, é que muitas vezes a TI está longe do negócio e o negócio está longe da TI. E então, na minha perspectiva, quando você traz uma jornada de FinOps, você traz business e tecnologia juntos e os dois entendem do problema de negócio juntos. Negócio com tecnologia, tecnologia com negócio. Aí você começa a ganhar de verdade assim, o jogo. Rodrigo, eu queria até comentar um pouco também que você comentou sobre o AKS, né? Me lembrou também do Databricks. Você falou um pouco sobre pico de utilização e tal. Foge um pouco do tema de FinOps aqui, mas é mais sobre dimensionamento de recursos. Mas a gente já teve um caso também de Databricks, assim, que, cara, talvez se alguém tivesse uma visibilidade de FinOps já voltado para a cloud naquele momento de um cliente que a gente viu, a gente viu um hiperdimensionamento de um Databricks por causa de alguma query mal montada, enfim, a estruturação não estava pronta. Aquele Databricks ficou gigantesco, subiu para casa de centenas de milhares de reais e, assim, falta de controle total, sabe? E isso é um pouco... E detalhe, tá? Não estou falando do ambiente de produção, não. Estou falando de um dev ou de um sandbox ali. Realmente, você vê que esse distanciamento tem que acabar. Sabe? A gente tem que ter pessoas prontas para entender que tudo aquilo que ela está fazendo dentro do provedor de cloud dela pode ter um impacto financeiro muito grande. Já vi acontecer com Log Analytics, por exemplo, dentro de Microsoft também, que é crescimento de log com verbosidade ativada. Então, assim, são vários pequenos pontos que a gente vai acumulando ao longo dessa jornada, né, dentro da KPMG e fora da KPMG também, nos nossos clientes. A gente vai modulando aquilo, né? O que a gente está entregando, como que a gente está ajudando os profissionais a ficarem prontos para isso, né? E como que a gente ajuda também, né, a linha de negócio a estar mais assimilada aqui com as técnicas de TI, né? Show. Isso aí. Patané, eu vou deixar para você fazer uma pergunta agora, aquela pergunta difícil. GCP ou Amazon? Não, essa não, né? Não, Não, porque essa complica, essa não pode fazer. Não pode. Cara, uma pergunta difícil aqui, tem uma pergunta realmente difícil aqui para Globo, né? Porque uma empresa desse tamanho, que tem a quantidade de
projetos, sistemas, coisas funcionando, enfim, né? Eu estava pensando como é que seria que foi o processo de FinOps aqui da Globo, né? De onde nasceu a ideia, como é que ele foi formado, como é que começou esse negócio, como é que se estruturou. Vocês conseguiriam dar um pitch, assim, rapidamente? Como é que foi? Como é que foi a questão do FinOps aqui na Globo? Antes de você responder, desculpa, Patané, mas quem tá de casa aí não sabe o tamanho da estrutura que eles têm aqui, tá? Assusta, assusta. Eu fiquei bem assustado. Cara, eu imagino Tu não o trabalho. viu nada ainda. Falei com o Jorge já no backstage aqui, falei, cara, eu imagino o trabalho imenso que foi isso aqui, cara. Vocês realmente fazer uma jornada de cloud, 100% cloud, cara, é assim, espetacular mesmo, de verdade. Em tempo recorde, hein? Tem isso ainda, hein? Isso. Aí é história para outro podcast. Aí, ó, já tem mais um. verdade, Não, eu quero estar pelo menos na digital na próxima, então, hein? Eu vou querer ouvir isso aí. Mas acho que a Pri pode falar um pouco que ela... Tem outros podcasts que falam, já inicia esse assunto, mas assim, não dá para fazer num podcast só. Eu vi um pedacinho desse aí também. Mas acho que eu vou passar a palavra para a Pri, falar um pouquinho do que foi o começo de FinOps, que é, né, você começou isso aqui na Globo, né, depois de um processo, né, de até mudança de área. Fala um pouquinho sobre isso, acho que é interessante essa história de início. A escala é com uma complexidade absurda, mas fala o início, que acho que o início dá uma cola legal com o que vocês perguntaram aí. Sim. Não, primeiro, como ele já até comentou, né? Eu não era da área de infraestrutura, eu era da área de governança também, aqui de tecnologia, eu acompanhava projetos, né, do dia a dia. Então, todo investimento em CAPEX, eu estava com a galera aqui de infra acompanhando como uma analista, né, uma PM. Então, quando eu vim para a infra e a gente teve, né, essa mudança, né, do CAPEX para OPEX em relação à cloud, foi um estudo, né, qual é a nova adoção, a nova cultura para a gente fazer essa governança aí financeira, né, de operações de cloud, e aí vamos adotar o FinOps. Então, foi assim, no início, muito estudo para entender, né, o que era o FinOps, o frame, né, do FinOps, porque a gente segue ali muito a risca no framework, e a gente criou um time bem dedicado, com perfis, né, da área de infraestrutura, perfis da área financeira, da própria governança, que pudesse, né, fazer o link dessa linguagem, né, quem não estava entendendo o financeiro e quem não estava entendendo o seu consumo em si, o que era TI, o que era cloud. Então, a gente teve todo um trabalho de montar um time dedicado, por própria orientação do framework, e esse time dedicado, né, ele tem como sua missão empoderar, né, todos que vão utilizar a nuvem. Então, a gente teve que desenhar fluxos, processos, né, todos os rituais, né, vamos dizer assim, os ritos que a gente diz, né, que a gente trabalha aqui nessa gestão ágil, né, de envolver sempre um sponsor, um executivo, a pessoa que está no dia a dia, né, de infra, um dev, uma pessoa responsável financeira, né, no início um pouco do jurídico, porque tinha, né, o grande contrato com o provedor, e que todo mundo entendesse o que é isso, né, o porquê que a gente está querendo adotar o FinOps e por que existe esse time. Então, foi isso, a gente desenhou muito fluxo, definimos muitos papéis e responsabilidades, que foi muito importante. Então, a nossa matriz, raça aqui de definição, quem é responsável quem é responsável por esse papel, por do cargo, né? Quem é que vai fazer isso? E multidisciplinar, não todo concentrado em infra, aqui no Rodrigo, tá? Quando eu falo em infra, eu tô falando muito aqui abaixo do Rodrigo, porque ele é o dono, né, principal do produto, mas a gente tem diversas pessoas da infraestrutura como um todo envolvidas no FinOps. Então, assim, desde a arquitetura de dados, do data engineer, né, do próprio... Ai, gente, agora eu esqueci o nome do cargo, mas eu vou falar das funções e aí vocês vão me ajudando. Do próprio DevOps, né, e quem está por trás, em toda a orquestração de dados também, que não está abaixo do Rodrigo, de se engajarem. E eu acho que o legal foi isso, o engajamento do time. Porque se a gente não desse autonomia também para o time, para mostrar para eles, né, que assim, tudo que eles fizessem, a gente estava ali confiando, acreditando, né, e conforme todo mundo crescendo juntos, poderiam desistir e falar, nossa, nem quero fazer isso, né? Para que eu estou fazendo isso? É mais trabalho e não está me acrescentando em nada. Então, a gente conseguiu criar essa conscientização, essa nova cultura Globo em relação ao tema. E o time hoje, que a gente denomina DevFinOps, porque a gente não fala que é só o FinOps em si, a gente, como desenvolve muitas coisas aqui internamente, a gente botou o Dev,
Eles são super engajados, eles gostam do tema, eles adoram acompanhar qualquer dúvida, qualquer impedimento em relação a um direcionamento, como você falou, né, a uma recomendação, a um valor de custo que não tá errado, que não está alocado corretamente. Eles estão todos aptos aqui a atender todos os nossos clientes internos que a gente diz. E óbvio, né, nesse desenho de fluxo e processos foram bastante reuniões, né, treinamentos, como disse lá no início, né, comunicados. A gente criou uma escola que está até para melhorar. A intenção nossa é certificar internamente as pessoas de FinOps, como FinOps Globo. A gente quer muito isso, e dar ferramenta, dar autonomia e mostrar claramente que isso não é uma auditoria, e sim é um trabalho em conjunto para você não ter surpresa lá na frente quando for pagar a conta. Importante. Essa parte eu daria um complemento só do contexto histórico, bem rapidinho. Assim. A gente já usava a nuvem, era 4% do que a gente usa hoje, né? Em várias áreas de forma não organizada, 3 provedores. Né? E a gente, todo ciclo anual de orçamento de nuvem, a infra olhava assim e falava: vamos prever o orçamento para o ano que vem, e aí saem caçando as áreas para entender o que eles iam manter ou tirar do ambiente, enfim, e acabam prevendo a base anterior para o ano seguinte. A história era essa e sempre foi assim, antes da gente vir com um grande não existe um forecast, né? O forecast era muito tácito, né? Para não falar uma palavra mais difícil. E aí, quando a gente decidiu fazer um programa de migração, a gente percebia que a gente estava tratando de casa de dezenas de milhões de reais num movimento complexo que tinha que ter sucesso. E a empresa passava por um processo de unificação, né? Tanto de companhias diferentes como cultura. Tinha acabado de se juntar e estava construindo uma nova forma de trabalhar, até com um advento de agilidade sendo embarcado na organização, mudando um pouco da forma como os gestores pensam as equipes, do como os gestores agem no seu dia a dia. Então, acho que a cultura, dentro desse vetor, né, de desafio, de implementar um novo modelo de trabalho, onde necessitava de mais colaboração, esse momento de transformação da Globo para uma nova Globo ajudou muito a gente a alavancar esse aspecto. E como todo mundo estava aprendendo, lógico, né? Aquelas dores de cabeça, arranca-rabo, sempre rola. Normal. Até a galera entender o que tem que tratar ou não, isso aqui não é o meu queijo, enfim. Tem aquela dificuldade toda, mas foi superado dado a visibilidade, o empoderamento da liderança sobre a cultura que a Globo quer e a cultura do aprendizado, né? Beleza, deu errado, muda, adapta, segue, galera, vamos empoderar os times a ouvir essa área que está drivando aqui uma nova forma de trabalhar cursos, porque é importante para a organização. Isso ajudou a gente a seguir. E aí eu volto uma pergunta para vocês, né? O que vocês enxergam no mercado que são fatores importantes de cultura que viabilizam ali uma boa evolução da maturidade de cloud, de FinOps, no contexto geral? Cara, eu citaria primeiro treinamento, né? Treinamentos, assim, a gente tem a Linux Foundation, que tem um treinamento espetacular. Eu já fiz esse treinamento, estou para tirar a certificação do FinOps Engineer também. Então, estou tentando ainda me preparar, estou meio inseguro ainda, não é tão simples assim não, o framework é bem complexo. Mas acho que treinamento é o grande primeiro sinal. O treinamento de FinOps Engineer é muito completo, ele dá um paradigma assim, grande para qualquer área, e acho que, tipo assim, seja de TI diretamente, seja o Business Owner, acho que é isso, acho que esse é o primeiro pontapé mesmo, para sair do zero. Eu adicionaria um ponto que você falou, um negócio interessante, que eu acho que precisa ter até antes de treinamento, cara. Sponsorship de liderança. E de liderança executiva, de cara que fala assim, não, vai fazer porque eu quero que faça. Ah, não. Porque se não tiver isso, cara, pode ter treinamento, pode ter... Não vai. Isso é... O que a gente geralmente encontra é isso. Tem que ter um cara falando, vai ter que fazer, porque eu quero que seja assim, a organização quer que seja assim. Tem o board ali que está por trás da iniciativa. Acho que essa conexão entre iniciativa e liderança executiva é importante para que uma movimentação dessa amplitude ela consiga de fato acontecer. Porque senão, se são pequenos focos ali, tem um pontinho ali, daqui a pouco a galera cansa, cara. Só tá me dando mais trabalho. Cai no trabalho novo que tem sido feito. Não, mais trabalho, cara. Você falou que mudou um pouco, né, depois dessa mudança da estrutura da Globo, né? Por isso que acho que deve ter dado um fator acelerador aí, né?
Não sei se isso foi muito. o caso de vocês, mas eu acho que, pelo que você falou, sim, né? Tinha uma liderança executiva ali que estava alinhado com o objetivo estratégico. A gente precisa mudar, a gente está aqui para apoiar. E não só, também tem apoio, aparecer, falar, não, é assim mesmo, vamos bola para frente, vamos jogar. Vai errar, vai acertar, mas no final a gente tem que chegar nesse resultado aqui. Eu acho que esse direcionamento ele é muito importante. Um pouco de visão de mercado que você também perguntou, Rodrigo, que eu acho que é estranho ainda, ainda vejo muito. É tipo assim, cara, eu uso nuvem. Então se eu quero escalar um recurso, eu quero subir um recurso novo, eu quero que seja na hora. Né? Como que eu travo isso? Né? Como que eu travo a gente ganhou celeridade, claro. A gente não está falando de comprar um ativo, a gente não está falando de comprar um Fire ou de comprar um servidor. Né? Mas como que eu faço agora para travar isso? Para o cara não achar que é simplesmente eu subir um novo recurso, é simplesmente eu ir lá no AKS ou no EKS lá e aumentar a quantidade de clusters que eu vou usar, a quantidade de pools que eu vou usar, ou nodes, né? Enfim. Então, assim, como que eu travo para tirar um pouco essa noção de que é tudo muito simples, é tudo facinho e rápido, né? Porque, assim, agora eu tenho uma estrutura para entender de FinOps, tenho uma estrutura para falar de Cloud FinOps, mas eu não posso simplesmente sair fazendo a torta direito, né? Então, acho que isso ainda é uma preocupação que eu vejo, eu vejo isso em alguns clientes que a gente tem, que é muito... Eu vejo a galera achando que tá tudo facinho agora, porque é cloud, né? E não é bem por aí. A gente tenta já meio que ir direcionando, por mais que a gente não esteja ali falando de FinOps, né? Eu não posso chegar no cliente e falar assim, cara, olha, sua fatura pode ter um problema, né? Não vamos por esse lado. Mas a gente tenta dar alguns insights para a galera já ir se aculturando também, né? Pequenas pílulas ali para a gente ver se a gente fecha um contratinho novo de deploy de FinOps lá dentro. Boa. Acho que é para Posso ajudar aí nesse ponto que ele falou, que é como a gente segura, né, a escalabilidade de novas demandas, né? Aqui na Globo a gente tem um conceito muito forte e intenso do DevOps fazer parte do time de produto e do time de desenvolvimento. E cabe ali ao DevOps ser essa interface para a subida de qualquer produto a partir de uma linha de documentação que a gente criou, de padronização que a gente criou para que qualquer novo projeto nasça dentro dos parâmetros que a gente estabelece ali, obviamente participando do time de FinOps. Então tem essa ligação muito forte ali. Um outro ponto é que a gente cria, como FinOps, rotinas com os gestores de cada área, de cada produto, junto com os times de DevOps. Essas rotinas de reuniões, a gente apresenta recomendações já propostas de otimização e apresenta a eles, ou traz para o tema, para a pauta, né? Discussões sobre algumas anomalias que tenham acontecido de orçamento, algum custo que subiu. E o que é curioso no início a gente percebia os gestores muito tranquilos em relação a isso, e com o passar do tempo a gente vê uma responsabilidade maior dos gestores em relação a isso. O gestor ele fica preocupado porque subiu o custo, e hoje a gente já chegou ao prisma do gestor. A gente não entrar em contato com o gestor do produto, o gestor do produto entra em contato com a gente e fala, gente, subiu o meu custo aqui, desculpa, nós estamos corrigindo o curso, ou seja, o jogo virou a partir exatamente do ownership executivo. Esse a partir do momento que você tem um propósito, se você tem um propósito bem estabelecido da empresa, e assim foi, né, nossa migração de cloud. Tinha um propósito estabelecido da empresa de migrar para cloud, migrar de maneira estruturada, seguindo um business plan. Tudo isso que o Rodrigo falou, além de união das empresas, mudança cultural, foi regado a uma pandemia no meio do caminho. Então, todo mundo tem que se adaptar a um novo modelo de cultura, e a gente conseguiu ainda implantar dentro disso tudo o aculturamento dos times e chegar a esse ponto em que um gestor liga para a gente para dizer, meu custo subiu, vou corrigir aqui com os times de Dev e de DevOps dentro do time. Então, os times são empoderados e distribuídos. Muito bom. Isso até me deu uma lembrança, que me trouxe uma lembrança. Eu me lembro que na época da migração, enfim, né, como eu trabalho forte ali com o tema de agilidade, com vários times, várias áreas, em várias camadas, uma coisa muito legal, um efeito que foi meio que
comum assim para todo mundo. Acho que não teve um time que eu trabalhei, uma área que eu trabalhei, que não tinha dentro dos seus OKRs ali um que era de migração para a nuvem. Era impressionante, cara. Todo mundo, assim. E foi um movimento cultural muito forte, né? A galera, todo mundo preocupado em ter os seus objetivos, os seus resultados ali, acompanhando, juntamente com objetivos de negócio, entrega de negócio, sabe? E tinha lá o OKR da migração. E o pessoal estava lá, forte, né? Trabalhando nisso. Então, isso foi muito bacana ver acontecer. Eu acho que eu nunca vi um movimento de migração com esse nível de magnitude cultural assim dentro de uma organização, e foi muito bom poder estar aqui para poder assistir isso, foi muito bacana, né? E só para trazer um comentário em cima do que o nosso colega trouxe, né, sobre o facinho. Facinho nem é sempre baratinho, né? Facinho e baratinho não são sinônimos, né? Então, se você acha que só porque é facinho é baratinho, meu amigo, pensa um pouco naquela jornada de um app que você compra que te convida para fazer uma assinatura recorrente. Você vai entender que tudo é feito ali para deixar facinho, mas o baratinho vem no final. Esses dias eu sofri com esse negócio de assinatura recorrente. Nossa, quem nunca? Quem nunca, né? Nunca assinou o anual sem querer. Tomei uma billing lá e falei, nossa, errei rude. Errei rude, né? Pois é. Amigos, é o seguinte, o papo tá bom, mas eu queria fechar aqui com uma última perguntinha para a gente, né, ir trazendo aqui para o final de mais esse episódio, né? Eu queria trazer aqui a seguinte, uma dúvida aqui, né? Se a gente consegue contar um pouco, né, aqui para a gente, como é que foi, né? Como é que a gente está avançando assim para essa na questão da cultura do FinOps, mas no sentido de que o que é futuro, né, hoje para a Globo? Como é que a Globo vê o futuro do FinOps aqui? Para onde que a gente está indo com o FinOps? Numa linha de futuro, existem desafios estruturantes para a gente. Primeiro, de evoluir numa cadeia de informação para os gestores de uma maneira mais intuitiva ainda do que a gente já conseguiu democratizar a FinOps dentro da empresa. Outra é preparar a nossa estrutura como FinOps para os desafios de AI que hão de vir, né? Porque o mercado aponta para a inteligência artificial, vários artigos apontam que até o modelo de custeio para a inteligência artificial, dado os custos, vai vir de uma maneira diferente do que a gente aplica hoje, né? O próprio modelo de contrato que trava uma fidelidade com um provedor de cloud pública é algo que tende a não ser mais uma realidade, né, no futuro. Há quem diga que, assim como era o telefone pré-pago, a gente terá a cloud pré-paga, né, com créditos pré-pagos. Então, e esse pré-pago pode ser comercializado, inclusive. Então, você passa a ter uma atuação de FinOps junto com a área de negócios em prol de entrega de outras entregas de valor para a empresa. Então, numa linha de futuro, a gente tem que, a gente já começou com isso, né, de estar estruturado em remontar o nosso foundation, a nossa base de FinOps para os modelos de custo futuro e trazer um modelo mais intuitivo para os gestores e para os times, para facilitar a visualização e a informação que a gente precisa passar, né, para as tomadas de decisão. Eu vejo um pouquinho disso. Eu ia comentar um pouquinho também sobre o que a KPMG também está vendo, né? Você comentou um pouco sobre AI. As ideias que a gente tem agora para levar para a KPMG, que é o nosso grande laboratório, né, para que a gente leve para clientes, é adequar isso para AI Machine Learning do que a gente já tem de perfilamento de billing, né? Isso é uma meta já para esse ano, que a gente tenha algum modelo que eu consiga ter predições mais assertivas, né? Eu consiga fazer um modelo de forecasting assim, com uma acurácia maior. É um grande desafio que a gente está tendo hoje, e a grande aposta aqui é que a gente tem já o nosso time já é muito bem estruturado, são pessoas assim, brilhantes mesmo, e a gente vai usar muito forte essa galera aí no futuro. Muito bom. Acho que, cara, esse tema é um tema que rende horas e horas de discussões. Se a gente quisesse aqui, a gente poderia ir muito, muito mais longe. Mas o tempo, né? O tempo é finito, né? O nosso
nosso espaço locado aqui do Globo TechCast também. Assim como o budget, pessoal. Assim, com tudo definido. Deve ter alguém de Finópolis lá falando assim, ô gente, o tempo. Já tá aqui. Ô, Patané, recebi aqui no ponto eletrônico aqui do... Vai sair o brinde, hein, Patané? Olha, Os companheiros aqui, os parceiros aqui da KPMG, hein? Recebi aqui no ponto eletrônico, hein? A produção liberou, hein, Patané? Olha que beleza, hein? Eu vou me acostumar mal, galera. Assim, vou ter que vir de novo. Muito bom. Excelente, amigos. Bem, então, queria agradecer, então, aqui, fechando o dia de hoje, mais esse episódio, agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui elucidar para a gente o que é esse universo de FinOps, né? O que aconteceu, o que está acontecendo aqui dentro da Globo, falar dessa parceria incrível aqui da KPMG com a gente, a galera que está trazendo coisas novas aqui, novas preposições, novas formas de pensar, de cultura, de boas práticas. É sempre legal entender e conhecer e desvendar um pouco mais sobre, né, esse novo processo, essa nova metodologia, enfim, né? É sempre bacana esse novo framework, né, como a gente falou aqui. Então, meus amigos, dizer que esse episódio estará disponível aí logo mais aqui nas plataformas, né? Então você vai ver a gente em Spotify, Deezer, Globoplay, com certeza, né? Estaremos no Globoplay também, né? Lá no Vem Pra Globo em vídeo, enfim. Vocês vão curtir a gente em muitos lugares ainda. Devolvo aí para o Rodrigão, meu amigo, abrir aí para a galera dar o seu salve final e a gente fecha mais esse episódio. Rodrigão. Boa, agradeço aí a presença de vocês. Foi bem interessante essa troca de ideia, que a gente possa perpetuar trocas dessa natureza. E é isso, fica muito meu obrigado para vocês, para o time que está aqui. E aí passo aí para vocês se despedirem. Se quiser dar um recado, uma frasezinha, fique à vontade. Isso aí, pessoal. Obrigado aí também por participar, ter um pouquinho mais de conhecimento aqui sobre FinOps, né? E um prazer, a casa é nossa. Excelente, obrigado, pessoal. Valeu pelo convite, assim, muito legal mesmo ter participado aqui com vocês. E um beijo pro pessoal do Lighthouse da KPMG. Isso aí. Obrigado a todos. Foi muito legal mesmo, conversa muito rica. Agradecer mesmo a oportunidade. Espero que tenhamos mais oportunidades. Uma camiseta também do Globo TechCast. Vai chegar lá. Calma, vai chegar para você. O cara já quer ir usando. De estratégia de TI da KPMG. Boa. Beleza. Excelente. E aí, pessoal da mesa virtual? Fabiano. Pessoal, obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado, pessoal da KPMG, pela troca também. Enfim, espero ter agregado, somado, ter colocado conhecimento aqui para colaborar com todo mundo. E que tenham outros, que tenham próximos aí. Estou sempre à disposição para poder colaborar e estar junto. Obrigado. Priscila. Obrigada, gente, pelo convite. Também disposta aí a participar de outros papos e abordar mais aqui esse tema, que é muito interessante. Sim. Muito bom. E nos vemos no próximo episódio do Globo TechCast. Valeu!